Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 44. Olha só, temos então revisão e avaliação da quarta unidade, certo? Então vamos à nossa aula. Muito bem, trouxe para vocês então novamente o nosso mapa de planejamento de viagens, que tem relação aí com a nossa escrita, com a nossa comunicação dentro dos projetos de pesquisa. Então, quando a gente olha num primeiro momento aqui, a gente percebe que nós temos um roteiro traçado. Tá aí o nome como mapa de planejamento de viagem, mas nós temos um roteiro a ser traçado. Então, eu saio ali, planejo a data, planejo para onde vou, quais são as atrações que eu vou encontrar naquele lugar, os passeios que eu posso encontrar nesse lugar, a hospedagem, a passagem, o transporte que eu vou utilizar, a alimentação que eu vou consumir e vou chegar a essa viagem que é o destino final. Assim acontece com o nosso texto dentro da produção, a produção textual, para projetos de pesquisa. Nós temos um roteiro a ser trabalhado, um planejamento a ser feito para que eu chegue no resultado final, que é aí a conclusão da minha pesquisa. E nós fazemos esse paralelo, então, com um roteiro, um planejamento. O texto ele precisa ser planejado, certo? Nós vamos ver, então, agora a linguagem e a comunicação na pesquisa, que é algo um pouquinho diferente. A linguagem e a comunicação na pesquisa científica ela deve ser objetiva e, após sua conclusão, deve, como consequência, ser apresentada à sociedade, quer seja escrita por papers ou livros, ou falada, seminários e palestras. Então, uma vez que você tem aí uma produção científica, e a linguagem dela é algo objetivo, algo mais objetivo possível, você precisa apresentar à sociedade, seja de forma escrita ou de forma falada, apresentando um seminário, uma palestra, ou apresentando ali o seu escrito. Continuando, em qualquer que seja a modalidade de apresentação, do produto final que você vai ter, a linguagem ela deve ser a mesma. Tanto faz ser falada ou ser escrita a produção final, a linguagem ela precisa ser a mesma. A técnica e a comunicação são da mesma ordem, objetiva. Linguagem técnica e a comunicação dentro do projeto de pesquisa dessa escrita, ela precisa ser objetiva, tá bom? Continuando, a subjetividade, entretanto, pode ser explorada mais livremente. É o que o outro interpreta, de uma forma técnica. Em se tratando de uma abordagem científica nas áreas das ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras e artes. Então, são ciências aí que já deixam uma interpretação maior. Nós conseguimos ter uma interpretação maior, ok? Nós vamos ver agora, então, aí como é que acontece essa estrutura objetiva dentro de um parágrafo, Como que nós conseguimos, então, formar um parágrafo de forma objetiva. Olha só. Todos os parágrafos, eles possuem um corpo, certo? Nós temos aí uma estrutura. Então, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Na introdução, a gente vai iniciar o parágrafo com uma frase principal, algo que você quer dizer, que é um tópico. E aí você vai desenvolver essa introdução, com ideias secundárias, entre 2 ou 3 frases, para ter uma harmonia aí com o tópico, e vai elaborar uma conclusão, que é um fechamento. Então, você vai introduzir, trazer algo no parágrafo ali inicial, a sua ideia, você vai desenvolver entre 2 ou 3 frases e vai concluir esse parágrafo também. Continuando, ao mudar de assunto, muda-se de parágrafo. Estou falando de abacate, eu estou falando em um parágrafo, ok. Vou falar do abacaxi, eu vou tratar em outro parágrafo, tá bom? E para melhorar a visibilidade dessa cadência que há entre as frases de um parágrafo e entre um parágrafo e outro, nada melhor do que dar uma olhada em alguns artigos científicos publicados em revistas de bom conceito. A leitura científica o ajudará a incorporar essa maneira de escrever. Então, quanto mais você ler, trabalhos científicos em revistas, mais você vai se conectar com essa linguagem objetiva científica, tá bom? Não esqueça, essa leitura ela é muito importante para que você tenha contato com uma linguagem diferenciada, com essa que foge aí do que você usa no dia a dia. Nós vamos continuar, então,
vendo os elementos de um projeto de pesquisa, tá? Falamos da linguagem, agora, que é uma linguagem objetiva, nós vamos falar, então, dos elementos, que o primeiro deles é o título. Então, o título ele é o primeiro contato do leitor com o produto, né? O artigo, o capítulo, o livro. Deve ser simples, completo, geralmente curto, entre 10 a 20 palavras, e quando aplicável, né, com o nome científico do ser vivo, sem erros. O título deve descrever de forma adequada o conteúdo do artigo a ser escrito de tal maneira que cative o leitor. Continuando, o título é como uma manchete de um jornal. Milhares de pessoas o leem, o conteúdo, porém, só alguns... Vamos lá. O título é como uma manchete de jornal. Milhares de pessoas o leem. O conteúdo, porém, só alguns, tá? Então, essa interpretação até foi... Peço desculpa de vocês, tá bom? Nós temos, então, o título, alguns leem, né? O conteúdo, só alguns. Quanto melhor a manchete, maior a probabilidade de ser vendido e lido, né? O uso de sensacionalismo não é adequado, mas deve-se escolher bem cada palavra a ser utilizada. Quanto menor o título, melhor. Então, um título objetivo, um título curto é o primordial aí dentro do nosso projeto de pesquisa. Outro elemento que nós vamos ver é o resumo, né? Então, o resumo, o abstract, é o cartão de visita, né? O cartão de entrada aí de seu trabalho científico, conciso e completo. É algo que vai trazer, como o próprio nome já diz, resumido. Ele é uma pequena amostra do trabalho desenvolvido, é uma miniatura de um artigo científico. Portanto, o resumo deve conter uma introdução, uma ou duas frases, objetivos, material e métodos, resultados, discussão e uma conclusão. O resumo, então, ele traz tudo isso aí, né, de forma bem resumida dentro do seu texto. Continuando, o resumo deve ser escrito de forma impessoal, de 200 a 300 palavras e sem o uso de parágrafos. Em algumas revistas científicas, o resumo, em vez de ser o primeiro bloco escrito do artigo, vem após as referências bibliográficas, certo? Depois do resumo, então, vem a introdução. A introdução é uma revisão da literatura enxuta, entre 400 e 800 palavras, na qual utiliza-se do formato de um triângulo invertido. Sempre ao parágrafo, o autor leva o leitor a entender o propósito de sua pesquisa. Continuando, a introdução é o conteúdo de seu artigo científico ou projeto, em que você irá apresentar o conjunto do tema estudado com embasamento teórico através dos vários tipos de citações, sejam elas diretas, né, por transcrição, ou indiretas na paráfrase. Muito bem, depois da introdução, nós temos aí um elemento muito importante dentro do nosso projeto de pesquisa, né, que são os objetivos da pesquisa. Vamos lá? Então, olhem aí, o objetivo, né, ou objetivos, no plural, contido no último parágrafo de sua introdução, constitui a parte mais importante do trabalho, ou seja, aquilo que você quer como objetivo, né, da sua pesquisa. Uma introdução convincente culmina em um objetivo claro. Mesmo fazendo parte do corpo da introdução, é importante escrever um objetivo com objetividade, né? É meio que redundante isso, mas é o correto, né? A gente precisa ser objetivo. Então, precisa essa redundância, pois há muitos objetivos sem direção, sem clareza, cheios de rodeios. E aí nós temos os objetivos gerais e os objetivos específicos dentro da pesquisa. Os objetivos gerais são aqueles que apresentam a ideia de um trabalho, indicando a finalidade de um estudo. Afinal, para que aquela pesquisa foi relevante, em geral, eles abrangem também a sua hipótese de pesquisa, tá? Então, os objetivos gerais é a sua ideia principal que você vai trazer dentro do seu projeto de pesquisa, qual é a finalidade daquele estudo. E para ajudar, então, esse objetivo geral, nós temos os objetivos específicos, tá? Que estão aí diretamente ligados aos objetivos gerais, mas são responsáveis por detalhar as ideias do estudo. Eu tenho o objetivo geral, os objetivos específicos, eles vão complementar aqui o meu objetivo geral, né? Meus objetivos específicos vão complementar meus objetivos gerais, não, meu objetivo geral que é só um, e aí essas ideias elas vão se complementar, né? Esse objetivo específico ele vai detalhar, então, né? Funciona aí como um guia do que será abordado no trabalho. Nós vamos utilizar os verbos no infinitivo, que vai facilitar a compreensão também da finalidade do trabalho, tá bom?
Depois dos objetivos, nós vamos ter a metodologia. Então, a metodologia é a parte mais detalhada do projeto, né, do artigo, entre 600 e 900 palavras. Nela, você deve detalhar o material utilizado, o lugar onde foi conduzido, o experimento e o método de condução do trabalho. Ela vai trazer aí material, né? Dentro da metodologia nós temos o material e os métodos que utiliza o verbo no passado, né? Utilizou-se, foi conduzido, porque você já fez a pesquisa, né? Para artigos aí a serem publicados, nós utilizamos o verbo no futuro. Então, se você já fez a pesquisa, no passado. Se você vai publicar ainda, no futuro, será utilizado, será conduzido para projetos ainda que vão ser executados, tá? A metodologia ela é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método, que é o caminho do trabalho de pesquisa. Então, o método que você utilizou naquele trabalho de pesquisa, o caminho que você percorreu ali para chegar àquele resultado. E aí eu trouxe para vocês um exemplo bem didático, né? Nós temos os procedimentos metodológicos, divididos ali nos materiais e nos métodos. Então, uma pesquisa qualitativa bibliográfica, tá? Isso é um exemplo de um trabalho meu, desenvolvido por mim. Nós temos o levantamento bibliográfico, depois a leitura desse material. Aí nós temos a revisão do anteprojeto, depois de uma leitura, né? Um método dedutivo e um estudo de caso, certo? E aí, como material, a gente utilizou a observação não participante, um estudo de campo, né? Entrevistas com fonte de coleta de informação e uma pesquisa documental. Nós dividimos aí entre materiais e métodos, isso tudo está dentro da metodologia, tá? E isso aqui, gente, é só um apanhado geral. Não fixem nisso, porque tem muita coisa para vocês estudarem aí quando realmente vocês forem estudar a questão metodológica, tá bom? Depois da metodologia, a gente tem os resultados, né? Os resultados são a parte do artigo científico onde você deve mostrar o que obteve em sua pesquisa. Para ilustrar os resultados, você deve usar figuras ou tabelas, as quais devem estar intercaladas com parágrafos explicativos, tá? De 400 a 500 palavras. Uma figura e uma tabela podem mostrar a mesma coisa. Dessa forma, é aconselhável não colocar uma figura, né, e uma tabela com os mesmos dados. Ou você coloca uma figura, ou você coloca uma tabela. E aí, entre elas, você vai colocar um texto explicando, né, essa figura ou essa tabela. Mesmo que você tenha encontrado o resultado mais fascinante, deixe de lado as emoções mantendo a sua escrita simples, né? Você descobriu aí, então, a cura para uma doença que assola a humanidade. Você não deve, então, colocar sua emoção na frente, né, do seu texto. Você tem que deixar essa escrita o mais simples possível, tá bom? Continuando. Escreva no tempo verbal passado e evite os chavões de sua área de estudo. Resultado não é uma sessão longa e cansativa, geralmente é curta. Então, quanto menos você resumir, melhor, tá bom? Chavões são termos técnicos que são utilizados por determinadas áreas, na área da saúde, na área da educação, né? Na área da culinária, de repente, você utiliza termos muito particulares daquela área, né? Você acaba levando isso para o seu texto. Então, evite, porque nem todo mundo conhece esses termos, tá? Então, olha só aí um exemplo prático dos resultados. Fizemos em gráficos, em percentuais, né? Perfil dos respondentes, 52% ativos, 52% aposentados, 13% vinculados. Continuando. Atendimento, 77% considera eficiente, 77% considera gentil, 72% considera ágil. Os meios de comunicação, 83% comunicação por e-mail, 16% comunicação pelo Facebook, 55% comunicação pelo site. Continuando. 94% considera a empresa um excelente investimento estão satisfeitos com o serviço. 69% indicam a empresa para alguém. Então, vocês viram aí que o estudo sobre uma determinada empresa que fez um apanhado aí de alguns elementos e colocou esse resultado dentro desses gráficos. Depois que você tem esse resultado, você vai discutir, né, esse resultado, que é a nossa discussão, é a parte do artigo científico onde você deve fazer ponderações, ou seja, considerações sobre os resultados. Se houver algo relevante sobre cada elemento, né, tratamento aí estudado, você deve argumentar e discutir o assunto. Independentemente do resultado obtido na pesquisa, os achados, sendo significativos ou não, merecem o mesmo tratamento na discussão. Continuando.
Escreva a discussão obedecendo à sequência dos resultados apresentados. Cada parágrafo deve ter seu próprio foco, ser pertinente, faça referência a algum autor anteriormente citado na introdução. Há revistas científicas em que a discussão é escrita juntamente com o resultado, né? E fica aí um único tópico, resultados e discussão. Os resultados e discussões, né? Você deve, gente, ser o mais breve possível também aí nas discussões e trazer realmente os resultados, né, para serem discutidos. Então, é importante estar familiarizado com a escrita da discussão, sem ter obtido ainda os resultados. Você deve interpretar os resultados, enfatizando aqueles mais relevantes. Nessa sessão, uma vez que você tem mais liberdade de se expressar, né, de 400 a 800 palavras, os resultados encontrados podem ser comparados com os de pesquisas anteriores. Cuidado! Dados não apresentados não devem ser discutidos. Então, não apresentou um dado, não coloque na discussão. Depois da discussão, nós temos aí, então, a conclusão, que é praticamente a parte textual final do nosso projeto de pesquisa. Conclusão é a parte do artigo científico onde você deve, em poucas palavras, mostrar ao leitor o que você obteve em sua pesquisa. Aqui não há espaço para frases longas, utilize frases breves e convincentes. Se houver algum ser vivo, planta, animal, micro-organismo, deve-se mencionar seu nome científico. Geralmente, a conclusão é escrita como se fosse uma ideia geral, né? Então, você tem lá a introdução, que traz todos os elementos, a conclusão ela precisa estar ligada a essa conclusão. Será que você alcançou o objetivo que você trouxe lá na conclusão? A ideia desse tópico é justamente essa, tá bom? E, por último, são as referências, né? O que você traz aí de referência? O que são as referências? São os autores que você utilizou, que você trabalhou, né? Eu trouxe fulano de tal para falar de determinado conteúdo. Você tem que colocar lá nas referências. Eu li um artigo sobre fulano de tal, coloque nas suas referências. Eu vi um trabalho de conclusão de curso, um TCC de alguém, coloque nas suas referências. Tudo que for referência, inclusive imagem, material audiovisual, você deve colocar na referência. E aí nós temos o exemplo de um livro, o primeiro, né? Que o nome do livro está destacado aí, Folcomunicação, a comunicação dos marginalizados. Aí vem o nome do autor, primeiro, que é Luiz Beltrão. O primeiro nome sempre em caixa alta. Nós temos a cidade onde esse livro foi publicado, que foi em São Paulo, e a editora, que é Cortez, o ano de 1980. O segundo exemplo é de um trabalho de conclusão de curso da UEA de 2014. Ó. O nome da autora era Ondina dos Anjos Praia, o Festival das Cores na Terra das Cirandas, representação cultural em Manacapuru, Amazonas, na cidade de Manacapuru, pela UEA em 2014. E o nosso terceiro exemplo é um artigo que está dentro de um livro, né, de uma coletânea. Então, temos o nome dos dois autores, aí o Eric da Silva Nakanomi e o Adam René Pereira Silva, nos corredores da Caiçara, encaixaramentos da arte popular pela Amazônia, é o nome do artigo. E onde está esse artigo? Dentro desse livro, ó. Arte, Cultura, Produção, Difusão e Reapropriação, tá? Que foi organizado aí vários artigos pelo Ezequiel Martins. Na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, editora Atena, no ano de 2021. E esse artigo ali, ó, do Eric Nakanomi e do Adam, estão na página de 176 a 189. Tá bom, pessoal? Então, esse é o último elemento aí que nós trabalhamos dentro de um projeto de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, da nossa revisão. Vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.